queridos amigos e amigas, é sempre um prazer começar mais um Lado a Lado, contando com a sua companhia. E no programa de hoje nós vamos conhecer o poder terapêutico dos aromas, com a neuropsicóloga e especialista em aromaterapia, Juliane Rodrigues Gonçalves. Bem-vinda, Ju! Obrigada, Mina! Que bom estar aqui novamente, né? Mais uma vez, né? Você já tá freguesa. Que delícia! Ju, então vamos lá falar de aromaterapia. O que é aromaterapia? A aromaterapia é uma terapia natural. Ela é chamada de terapia holística, porque ela atua através dos aromas extraídos das plantas no benefício que traz o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Então, é uma terapia natural, complementar, que a gente chama, porque ela serve de apoio às terapias tradicionais que nós temos, né? Ao tratamento médico, ao tratamento psicológico, enfim. Então, ela entra como um suporte para esses tratamentos. Ela é reconhecida como um recurso terapêutico pela Organização Mundial de Saúde e também já é utilizada no SUS. Mas a aromaterapia, ela cura doenças? Não. A aromaterapia, ela vem nesse trabalho complementar, né? Coadjuvante. Ela não substitui nenhum tipo de medicação, né? Mas ela vem, por exemplo, um paciente que tem um câncer, está tratando um câncer, né? E precisa fazer quimioterapia, todo aquele tratamento que é muito invasivo. A aromaterapia entra como um suporte de fortalecimento do sistema imunológico, um equilíbrio de saúde mental para você passar por esse período com uma forma mais segura, mais equilibrada. Então ele atua prevenindo crises, né? E também atuando em sintomas colaterais de medicações fortes que são utilizadas em algumas doenças mais sérias. Ajuda na ansiedade? Demais. Né? Os óleos, eles são extraídos das plantas. Os óleos que são usados na aromaterapia. Os óleos essenciais que a gente chama. Eles são extraídos das plantas, né? Podem ser extraídos de cascas, de raízes, de folhas, de frutos, de resinas, né? E o uso, né, de plantas medicinais, ele vem de muito tempo, Mirna? Porque assim, a gente tem registros, por exemplo, de 384 a.C., os estudantes da Grécia usavam aquelas coroas de alecrim para irem fazer as provas, porque eles já sabiam dos benefícios do alecrim para fortalecimento de memória, para concentração e para foco, né? Os casamentos na Idade Média, tanto os noivos quanto os convidados, eles usavam ramos de alecrim para preservação daquela memória afetiva positiva daquele momento relacionado ao casamento. Daí vem aquele hábito dos homens usarem um arranjinho de flor no terno. No casamento? No casamento, porque já era uma tradição o uso dos ramos de alecrim, né? Então existem diversos registros, inclusive bíblicos, do uso da mirra, né? Do uso dos incensos, porque os aromas trabalham essa questão afetiva, essa memória, né, de momentos da vida que a gente tem. Então, quem que não lembra do cheiro do bolo da avó, né? O cheiro do café da tia, da mãe, enfim. Os aromas, eles tratam essas questões, eles fortalecem muito essas memórias afetivas, além dos componentes químicos que eles trazem, né, das plantas, para poderem atuar no sistema nervoso central. Então, é isso que eu ia perguntar, como é que o aroma
funciona no cérebro? O que ele ativa no cérebro? Então, como eles são extraídos das plantas, eles vêm carregados de substâncias químicas, né? Então, por exemplo, o óleo de lavanda, ele tem mais de 100 componentes químicos, né, que são presentes no óleo, na extração desse óleo. E o que predomina, por exemplo, no óleo de lavanda é o componente químico chamado linalol, que ele tem propriedade relaxante, sedativa, calmante. Bom para o sono? É espetacular para o sono. A lavanda é uma das mais utilizadas para os quadros de insônia. Bom saber. Para os quadros de estresse, né, de agitação, dessa rotina doida que a gente vive, né? Então, cada óleo, quando extraído, ele tem centenas e centenas, às vezes, de substâncias químicas. E cada óleo, né, o óleo de limão, o óleo de laranja, o óleo de lavanda, cada um tem uma predominância de algum componente químico específico. Então, e essa predominância é que traz a identidade desse óleo. Então, o óleo, por exemplo, de limão, ele ajuda a gente a se manter ativo, a organizar as ideias. É um óleo espetacular para quando você está redigindo um texto, montando um projeto. É estimulante, né? Um óleo de lavanda é relaxante. Um óleo de bergamota, que é para nós a mexerica, né? Que é cítrico. Ele é muito utilizado hoje em dia em síndromes do pânico, porque ele é um dos mais recomendados para baixar aquelas crises de ansiedade muito intensas que trazem esse quadro clínico bastante perturbador. Então, os óleos essenciais, eles não são um simples cheiro, um simples aroma, não é uma fragrância. Não é uma essência. Muitas pessoas confundem os óleos essenciais com as essências. Os óleos essenciais, como eles são extraídos puros das plantas, por que as plantas produzem esses aromas? Para defesa ou para preservação da espécie. Então, por exemplo, o que faz com que uma abelha venha polinizar numa flor? É o cheiro que a flor emite, é o aroma, né? Só que esse aroma é uma defesa da planta. Ela traz as abelhas que vão fazer, né, a proliferação dessas flores, né? Mas também ela repele outros bichos, outros animais que são muito sensíveis a esse aroma e não vão, né, de certa forma destruir essas flores. Então cada planta tem o seu aroma específico e que hoje, com estudos científicos que estão sendo multiplicados no mundo inteiro, eles estão sendo observadas essas propriedades químicas que atuam diretamente no cérebro. Mas atuam como? A partir do momento que você inala um óleo essencial puro mesmo, né? Você pode inalar o óleo puro, você pode usar o óleo numa aromatização ambiental, em difusores, em sprays, por exemplo, ou usar topicamente, né? Esses óleos não podem ser usados quando topicamente puros. Tá? Porque como ele tem uma concentração muito grande de produtos químicos, ele pode ser tóxico. Então, os óleos precisam ser diluídos, que a gente chama em óleos carreadores, que são óleos vegetais puros. Não são óleos fabricados em laboratório, são óleos puros, por exemplo, girassol, o óleo de azeite que a gente usa na cozinha, o óleo de jojoba, o óleo de amêndoa, né? Então, existe uma infinidade de óleos vegetais que você dilui os óleos essenciais nesses óleos. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são muito voláteis. O que significa isso? Eles evaporam rapidamente. Para que você não perca as propriedades químicas desses óleos, você dilui nos óleos vegetais e os óleos vegetais facilitam a penetração
das substâncias químicas na pele. Então, a pele absorve, ativa os neurotransmissores, né? E aí chegam, né, os comandos para o sistema nervoso central, que atua no sistema imunológico, no sistema respiratório, sistema cardiológico, cardiovascular, perdão, no sistema límbico, né? E aí você consegue, através dessas propriedades dos óleos essenciais, também acionar partes do cérebro que lidam com o desenvolvimento cognitivo e com as emoções. Pode ajudar uma criança que tem dificuldade na escola? Pode. Crianças com déficit de atenção, por exemplo, a gente tem óleos específicos que vão trabalhar, inibir a agitação, promover mais foco, mais concentração. E os óleos essenciais podem ser usados livremente pelas pessoas? Isso é um mito e até um perigo a gente pensar, porque a gente tem uma tendência, né, de imaginar que tudo que é natural, tudo que provém da natureza, a gente pode usar livremente. E não. Porque como eles têm, para você ter uma ideia, uma gota de óleo essencial de limão, por exemplo, equivale a 25 sachês de chá. Nossa! Tudo isso? Tamanha é a potência de uma gota de óleo essencial. Então é um perigo as pessoas que não conhecem as propriedades químicas desses óleos usarem livremente, né? Tem, por exemplo, a questão de óleos que são cítricos, os óleos extraídos do limão, da laranja, da bergamota, eles são fotossensíveis. O que é isso? Se você usar puro na pele e sair na luz do sol, você faz queimaduras horrorosas na pele. Então isso tem que ser indicação de um aromaterapeuta. Precisa ter um profissional especializado para que faça a prescrição de um protocolo correto, né? Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais o uso indiscriminado, pessoas sugerindo inclusive ingestão de óleos essenciais, e que pela comunidade científica não é recomendado, porque como ele tem muita concentração de produtos químicos, ele pode trazer danos desastrosos para o organismo, então, principalmente para o fígado, né? Que vai ser o receptor no caso da ingestão, né? Então, há restrições ao uso e precisa realmente consultar um profissional especializado nisso. Então, por exemplo, a gente precisa usar todos os óleos diluídos, né? As diluições, elas são específicas, por exemplo, para bebês, para crianças até 7 anos, para gestantes, para idosos. Não é a mesma diluição que a gente faz padrão para qualquer pessoa. A concentração do óleo diluído no óleo vegetal é diferente para cada faixa etária. A gente tem que levar em consideração o contexto de vida da pessoa. Então, uma pessoa hipertensa, ela tem restrição do uso de alguns óleos, porque existem propriedades químicas que elevam a pressão, existem propriedades químicas que baixam a pressão, existem propriedades químicas que sedam demais ou estimulam demais. Então, se eu der um óleo estimulante para uma criança que já tem déficit de atenção, eu vou potencializar o problema. Então, a gente precisa analisar o histórico de vida da pessoa, as necessidades que ela tem no momento, né? Se ela usa algum tipo de medicação, para que a gente possa escolher o melhor óleo em função das propriedades que eles têm, para a gente colaborar para a qualidade de vida da pessoa. E qual a formação necessária para um aromaterapeuta? Para ser um aromaterapeuta, é importante que você faça os cursos de terapia holística, né? São os cursos que são específicos para aromaterapia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, né? Então, são várias frentes de terapias holísticas que você pode atuar fazendo esses cursos de terapia holística. E todos os cursos, por exemplo, eu fiz esse de aromaterapia
você tem que procurar se esse curso que você está fazendo é reconhecido pela Associação Brasileira de Terapias Holísticas, porque tem uma carga horária mínima para você cumprir, para você pleitear o registro, né, fazer a comprovação da sua formação e ter a liberação para fazer essa atuação profissional. E você já está se aprofundando nisso, né, Ju? Você já está indo aí para psicoaromaterapia, isso? Isso. Então, assim, todo mundo pergunta, mas como é que você foi parar nessa área, né? Durante os anos da pandemia, né, os anos mais intensos aí da pandemia, houve uma explosão muito grande de procura para tratamentos psicológicos, né? Os níveis de ansiedade, os níveis de depressão ficaram muito acentuados. E o volume de trabalho nosso enquanto terapeuta agigantou, né? E em contato com uma profissional colega da mesma área, né? Um dia a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto do volume, da quantidade de crianças que a gente tem recebido com depressão severa, com quadros de ansiedade, adolescentes, enfim, não tem idade mais para procurar isso, está muito intensa a procura. Esse isolamento social fez muito mal, né, para as crianças, para os adolescentes em especial, que foram os que mais sofreram com esse isolamento. E a gente conversando sobre esse quadro, ela me falou que estava fazendo uso de óleos, que ela tinha procurado um aromaterapeuta para ajudá-la, porque ela estava também com crises de insônia, e aí eu me identifiquei, porque como foi um período muito intenso, né, dessa demanda de trabalho, a gente fica com a cabeça ligada, a gente não desliga, é muito problema, e mais a nossa preocupação, que a gente já estava também com a pandemia, por não saber o que ia acontecer. E aí, procurei um profissional, comecei a fazer uso pessoal. Experimentei na própria pele, tive resultados assim surpreendentes, né, com qualidade do sono principalmente, que era a minha maior preocupação. E em função disso, comecei a estudar. Comecei a ler, comprei um livro aqui, um livro ali, fui buscando informações, busquei cursos específicos, entrei na Associação Brasileira de Terapias Holísticas para ver quais cursos eram recomendados. Fiz 2 anos de curso, né? Agora faço uma mentoria específica com uma psicoaromaterapeuta que só faz uso de... Ela é psicóloga também, faz uso de óleos essenciais como um apoio, um suporte para o tratamento psicoterápico, e faço hoje uma mentoria com ela, né, semanal. Tenho já a formação em aromaterapeuta, posso atuar clinicamente, já tenho tido muitos resultados quando associo com a psicoterapia, né? Quando o paciente pede... Aí é que vem a pergunta, porque assim, muitas pessoas são bem céticas com relação a essas terapias alternativas. Exatamente. E tal. Então, esse tempo que você tem dedicado aí ao estudo da aromaterapia e à prática, quais resultados você está sentindo mesmo e que você pode dar seu testemunho, além do próprio, né, que você sentiu na pele? Sim. A questão das terapias alternativas, elas têm essa dúvida, né, que surge, que são mais, eu acredito ou eu não acredito, né, e isso eu também, às vezes, me pego nesses preconceitos, né, e com o estudo desse volume de material que eu fui conhecendo da aromaterapia, a gente não tem como você ser um aromaterapeuta sem você estudar muito química, sem você estudar botânica, né? Então, a compreensão, um óleo, por exemplo, de lavanda fabricado na França e um óleo de lavanda fabricado no Brasil, eles têm divergências de componentes químicos,
por causa do clima, por causa da localização onde ele é cultivado, da geografia, do ambiente. Então, cada vez que você pega um óleo essencial, você precisa estudar a procedência dele, né? Entender a botânica, quais são os componentes químicos que aquele óleo produz. Então, quando você vai comprar um óleo essencial, você precisa saber aonde vai comprar, porque existem fornecedores que trabalham com óleos puros e tem fornecedores que não trabalham com óleos puros. Quando o óleo não é puro, você pode usar quanto quiser e ele não vai ter o efeito terapêutico. E para você saber se esse óleo é puro ou não, você exige do fabricante o que a gente chama de cromatografia, que é um laudo, né? Que descreve a extração e quais são os percentuais de cada componente químico que tem naquele óleo. E a partir desse percentual de cada óleo é que você faz o estudo da finalidade que você pode utilizá-lo, dos objetivos que você pode alcançar. E é muito interessante essa junção, né, de duas especialidades, a aromaterapia com a neuropsicologia, né? Sim. Porque você já sabe o que você está oferecendo e onde esse aroma vai atuar no cérebro, né? Cérebro, exato. E isso que me chamou a atenção, porque assim, quando eu comecei a fazer o uso pessoal, eu não tinha noção, né, da forma de atuação. Eu procurei um profissional, me recomendou, mas até então eu não tinha essa compreensão mais ampla do funcionamento. Quando eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a fazer as formações, a gente começa a identificar, poxa, mas isso pode complementar muito o meu trabalho como neuropsicóloga, porque como neuropsicóloga eu atuo no desenvolvimento cognitivo, né? Crianças com dificuldade de aprendizagem, idosos que eu avalio demência, que a gente faz reabilitação cognitiva, né? Alzheimer, quadros de ansiedade, de insônia, de depressão profunda, né? E o quanto isso pode agilizar o tratamento psicológico, porque você tem essas propriedades químicas que vão atuar no cérebro, favorecendo o alcance dos objetivos que a gente tem na terapia. E Ju, foi observando esses bons resultados e todo esse estudo que você resolveu investir numa própria marca de aromas, de aromaterapia? De produtos, né, em aromaterapia? Na verdade, foi mais uma preocupação de como as pessoas fariam o uso dos óleos. Porque como aromaterapeuta, eu podia simplesmente dizer, compra o óleo de lavanda, dilui na proporção tal, né, para você fazer uso. Mas, assim, com a experiência clínica da psicologia, como que você fala isso para uma pessoa ansiosa? Né? Que uma gota vai ajudá-la a ter menos ansiedade. Na né? ansiedade e ela dela vai pôr 10 gotinhas. E isso pode ser tóxico. Pode. Né? Então, mais por essa preocupação que eu resolvi fazer um trabalho mais personalizado. Então, ao invés de eu sugerir a compra de óleos essenciais puros para serem diluídos para as necessidades de cada um, até porque, pela potência de um óleo, às vezes você vai fazer uso de algumas gotinhas por algumas semanas e você já vai ter o restabelecido o resultado e o equilíbrio. E você faz o que com aquele óleo que sobrou? Que vai estragar, que vai oxidar, né? Além do óleo ser muito caro. Por exemplo, 1 quilo de óleo de lavanda para ser produzido demanda 140 quilos da planta. Nossa, muita coisa. Então, é por essa razão que o óleo é muito caro, porque as essências, elas não são feitas com óleos. As essências que a gente tem, né, no mercado e que a gente usa nos difusores para dar um cheirinho em casa, não tem efeito terapêutico, porque elas são produzidas em laboratório, são produtos sintéticos, né?
Então, os óleos são muito caros e as pessoas acabam, às vezes, nem dando prosseguimento ao tratamento pelo custo. E aí, por conta disso, eu resolvi montar uma marca própria e que eu não tenho uma loja que eu vendo produtos, mas são produtos feitos sob encomenda, personalizados para a necessidade de cada pessoa. Que é a Alquimia. Que é a Alquimia, que tem até um mimo para você. Opa! Aqui, ó. Ai, eu gosto. Ai, que delícia. Tem alguns produtos que eles são mais genéricos, que podem ser usados. Olha, gente, vou abrir aqui, né, pra ver qual cheirinho você escolheu para mim. Esse aí é uma água de lençol. Água de lençol. Uhum. Né? Utilizando lavanda. Pra dormir que você bem. usa, né, na roupa de cama à noite antes de dormir. E vai te dar um sono bem reparador. Delícia! E esse é um spray ambiental à base de laranja e de cravo. Que ele traz um vigor, uma energia boa para você utilizar durante o dia, no trabalho, em casa, enfim. Adorei! Já vou usar, hoje à noite já vou usar esse aqui. É isso mesmo. Que é para dormir muito bem. Muito bem. Né? Lavanda, né? Lavanda. Então, a Alquimia nasceu disso, né? Porque como eu tenho esse objetivo de associar essas duas áreas, né, profissionais, tanto a quanto a aromaterapia, e usar o poder dos óleos essenciais para o equilíbrio emocional, eu resolvi eu própria ter essa fabricação e diluição para cada faixa etária, certinho para cada contexto. Bem personalizado e adequado para cada um. Para cada caso, né? Para cada caso. E a Alquimia fica onde? Dá o endereço, os endereços digitais também, para quem quiser entrar em contato. A Alquimia, ela tem uma página no Instagram, né? É Alquimia com Q mudo, alquimia.aromaterapia, tá? E através do Instagram é que eu recebo as demandas, ou se alguém quiser, também pode procurar o meu consultório, que a gente faz esse trabalho mais personalizado mesmo, de atendimento clínico para aromaterapia ou aromaterapia casada com a psicoterapia. Passa o endereço do consultório também. Rua 7 de Setembro, 494, aqui no centro, em Salto mesmo. Em Salto, né? É. Muito obrigada por mais essa visita aqui ao lado a lado, né? Que você não é mais convidada. Aqui, já tá da casa, né? Já. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu desejo o maior sucesso para a Alquimia, né? Que as pessoas usufruam, né, desse trabalho de aromaterapia que você está oferecendo agora. Obrigada, Mina, mais uma vez. Obrigada eu. E obrigada a você que curtiu aqui o Lado a Lado até esse momento. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.